É a Fossa das Marianas, e na sua borda os peixes parecem normais, mas um pouco mais abaixo, o corpo dos peixes parece ser construído de acordo com outras regras. Os olhos, os ossos, a densidade, nada é igual. Quanto mais profundo, mais monstros existem. Se o ambiente é capaz de mudar assim a forma, significa que existe algum fator que exerce uma pressão maior do que o frio e a escuridão juntos. E esse fator deve agir constantemente e não de forma aleatória. No fundo da Fossa das Marianas, a pressão é de cerca de 1.086 bares, mais de 1.000 atmosferas. Ou seja, ao seu redor não há apenas água, mas uma carga quase contínua que penetra nos tecidos, nas células e na química da vida. Então, por que essa pressão dá origem a monstros? E não transforma tudo em um cemitério nas profundezas? Um cemitério muito, muito plano, não é? Se a pressão é constante, só há uma forma de viver: não sofrer por ela, mas estar preparado desde o início. Caso contrário, cada molécula agirá contra você. A partir de 6.000 metros, inicia-se a zona mais profunda do oceano, onde a pressão não é só alta, mas extrema. Centenas de atmosferas a 11.000 metros se aproximam de 1.000 atmosferas. Para a maioria dos organismos, é um filtro muito rigoroso. Se você não se adapta, simplesmente não funciona e a espécie desaparece antes mesmo de chegar ao fundo. O mais estranho é que a deterioração do peixe não começa só no fundo do mar, a 1 quilômetro de profundidade. Frequentemente, ele já apresenta aparência diferente, mesmo não sendo uma zona oceânica profunda. Se a pressão aumenta aproximadamente uma atmosfera a cada 10 metros a 1.000 metros ao redor do corpo, já há cerca de 100 atmosferas. Uma carga que muda as regras da química. Com essa pressão, nas espécies comuns da superfície, tudo começa a falhar, do menor ao mais importante. Por exemplo, o funcionamento das membranas celulares e o comportamento das proteínas, que precisam se dobrar de uma maneira estritamente definida. Caso contrário, o organismo perde estabilidade. Mas por que a pressão é perigosa para as células do organismo se o corpo não está sendo esmagado como se fosse uma lata? Porque no interior dos seres vivos, tudo se mantém graças a ajustes frágeis. As proteínas só funcionam em sua forma, e essa forma é mantida graças a interações fracas e ao comportamento da água ao seu redor. Se a pressão externa obriga as moléculas a se compactarem mais, esses ajustes começam a se romper e as enzimas perdem sua eficácia, mesmo sem lesões visíveis. As espécies de águas profundas compensam isso com a química em seus tecidos, acumulando substâncias que ajudam a estabilizar as proteínas e a manter o funcionamento das células em grandes profundidades. Mas há algo mais que parece estranho. Quanto mais profundo, mais frequentemente, os peixes não são duros, mas sim moles, quase esponjosos, como se a natureza eliminasse deliberadamente as. Se um esqueleto denso fosse a proteção ideal, seria lógico esperar o contrário. Maior resistência, mas em grandes profundidades, as estruturas rígidas se tornam um luxo desnecessário. A pressão externa e interna do corpo se equilibram em grande parte. E o que importa não é a carapaça, mas sim a flexibilidade dos tecidos e a economia. Eu não aguento mais. Assim está bem. Em muitos peixes de águas profundas, os ossos são realmente menos mineralizados, com uma menor proporção de sais densos, ficando mais leves e macios. Não por fraqueza, mas para sobreviver em outro regime. Então, por que os ossos não quebram sob tanta pressão e por que reduzir o cálcio se o esqueleto é um suporte? A profundidade raramente causa danos mecânicos ao corpo, diferente de uma prensa de fábrica. A água é quase incompressível, assim como os líquidos do organismo, e a pressão é exercida de maneira uniforme, sem aquela compressão que quebra as partes sólidas. Se o problema não é esmagar os ossos, mas sim que cada célula paga com energia para manter uma estrutura, a pressão se distribui de forma uniforme. Resumindo, com pouca comida, espécies de águas profundas preferem construir esqueletos mais baratos e usar energia em algo mais importante. Porém, há algo que não faz sentido. Na superfície, a bexiga natatória é quase um superpoder dos peixes, mas nas profundezas muitos deles perdem esse órgão, como se o organismo descartasse uma ferramenta útil. Se houver gás, com o aumento da pressão, ele é comprimido. De acordo com as leis da física, o volume diminui. Fica difícil controlar a flutuabilidade, e qualquer migração vertical se torna um risco de mudança brusca de volume. Por isso, em muitos peixes de águas profundas, a bexiga natatória é muito pequena ou inexistente. Não porque não seja necessária, mas porque a cavidade gasosa sob centenas de atmosferas
se torna uma aposta ruim e um problema caro demais para controlar. Certo, não há gás. Então, como eles se mantêm na água e não afundam como pedras? Se a bolha está desativada, resta uma regra simples: ou você é mais pesado que a água e afunda, ou ajusta a densidade do corpo para flutuar, sem esforço constante dos músculos. E muitos peixes de águas profundas reduzem seu peso específico, não com ar, mas com química e tecidos. Eles acumulam gorduras e deixam o corpo mais aquoso, com áreas gelatinosas para se igualar à densidade da água. Isso pode parecer estranho para os seres humanos, mas em grandes profundidades, essa maciez é uma forma de economizar energia, e não o contrário. Os peixes teriam que se esforçar constantemente para não se afogar. Até mesmo as aves têm uma vida mais fácil. Mas há outro detalhe. A 2 ou 3 quilômetros de profundidade, os olhos de muitos peixes ficam desproporcionalmente grandes, como se a visão fosse o mais importante para eles. Se a luz solar quase desapareceu, esses olhos não podem ser por beleza, o que significa que ainda existem sinais raros pelos quais vale a pena ter visão. Os olhos ficam diminuídos como se não existisse ninguém, mas para a bioluminescência ainda é a linguagem de trabalho do oceano. As luzes breves atraem, assustam, camuflam ou denunciam o movimento da presa. Por isso, os olhos ficam maiores, não para ver o mundo submarino, mas para captar brilhos fracos e isolados, e não perder a única oportunidade de comer, ou o perigo. Mas então, por que em outros peixes de águas profundas acontece o contrário? Os olhos se reduzem ou desaparecem, como se o organismo desistisse. Se ao redor não há uma fonte de luz estável, a visão se torna um luxo caro. É um órgão grande, composto por tecido nervoso e exige um gasto constante de manutenção. Em um ambiente onde quase não há sinais visuais, torna-se mais vantajoso investir, não na visão, mas no que sempre funciona: os sinais químicos, as vibrações e o contato com a água. Steve, onde você está? Não vejo nada, mas não entre em pânico. Continue vibrando nas profundezas. Muitas espécies são parcial ou totalmente cegas, porque a evolução elimina o que não serve para nada. Não se trata de uma degradação, mas sim de uma redistribuição dos recursos para os órgãos sensoriais que fornecem informações na escuridão total. Mas aqui há algo ainda mais inesperado. Quanto mais profundo, menos mudanças bruscas existem. A temperatura e as condições são quase sempre as mesmas. Na superfície, o oceano vive em saltos, dia e noite. Tempestades, estações, aquecimentos, resfriamentos, e lá embaixo tudo parece congelado. Bom, o que há de novo? Imagine, um navio afundou? Sério? Quanto? Sim, há pouco tempo, em 1856, se a água profunda quase não se mistura com a superfície, as flutuações de calor simplesmente não chegam lá de forma perceptível, e o meio se torna uma geladeira, que funciona sempre do mesmo jeito. Em profundidade, a temperatura geralmente se mantém em uma faixa entre 2 e 4 graus, e varia pouco em comparação com a superfície. Essa é uma das principais razões pelas quais lá tudo funciona de maneira diferente. O organismo não se adapta às estações, mas sim à constância. Há uma vida lenta, há uma alimentação escassa e há um frio constante que não cessa. Mas por que o frio faz com que os peixes pareçam ainda mais estranhos e assustadores, mesmo que já se entenda tudo relacionado à pressão? Com 2 a 4 graus, a biologia não consegue viver no ritmo da superfície. As reações são mais lentas, a regeneração dos tecidos leva mais tempo. O crescimento é atrasado por anos, em vez de meses. Se o metabolismo desacelera, a espécie muda não só sua velocidade, mas também sua estratégia. Menos movimentos bruscos, menos gastos desnecessários, mais espera e paciência. Devido a esse ritmo, os peixes de águas profundas geralmente crescem lentamente e vivem por mais tempo. E a combinação de um desenvolvimento lento, uma atividade reduzida e proporções corporais incomuns cria uma sensação de antiguidade. Como se não fosse um animal moderno, mas sim um que foi moldado pelo frio, não pela saúde, mas transformado pelo frio que o afeta, tornando-se algo grandioso. Se há pouca presa e ela surge por acaso, não dá para ser exigente. O frio é o que afeta a saúde, mas se transformou. O frio, humanidade. Por isso, os predadores das profundezas costumam ter mandíbulas desproporcionalmente grandes, e a estrutura da boca é projetada para uma ampla variedade de tamanhos de presas. Não é agressividade por beleza,
mas um seguro contra o vazio, já que a próxima refeição pode demorar. Por que esses peixes não se contentam em apenas agarrar a presa? Para que serve isso? Além disso, um estômago que se estica ao absurdo em grandes profundidades. A comida não chega em horário fixo. Hoje não tem, talvez amanhã. De repente, cai um grande pedaço de matéria orgânica ou uma presa flutua, sendo talvez a única chance em muito tempo. Se você já pegou alguma coisa, precisa obter o máximo de energia agora. Caso contrário, vai se tornar a próxima carniça. E em algumas espécies de águas profundas, o estômago consegue se expandir bastante, permitindo engolir presas aparentemente grandes para o corpo. Concordo, parece realmente assustador, mas na verdade é apenas um mecanismo de sobrevivência em um mundo onde quase não há comida. Mas há algo mais que é importante entender. A escuridão no oceano não é como uma noite normal, mas sim um apagamento gradual do espectro em camadas, e a uma certa profundidade, a luz do sol simplesmente deixa de existir. A água absorve a luz de forma desigual. As ondas longas desaparecem primeiro, e a superfície vai perdendo as cores uma a uma, até que restam apenas os tons mais penetrantes. A luz vermelha no mar desaparece em algumas dezenas de metros, e aproximadamente abaixo de 1000 metros, praticamente não há luz solar. Esta já é uma zona onde dia e noite deixam de fazer sentido. Além disso, só há o que os próprios organismos produzem. Raros lampejos de bioluminescência e sombras de movimentos na escuridão total. Mas de onde vêm esses lampejos, já que no fundo não há sol? Se a luz aparece, isso indica que sua origem não é a astronomia, mas a química. O próprio organismo produz fótons, porque é mais vantajoso do que viver completamente às cegas e invisível. Quanto tempo mais? Quando vão trazer eletricidade? Nas profundezas do oceano, a bioluminescência é tão comum que a luz não é um milagre raro, mas sim uma ferramenta de trabalho. Algumas espécies a utilizam como isca, outras como sinal, e outras para confundir o predador ou esconder sua silhueta, iluminando o abdômen. Em resumo, a escuridão não é vazia, está cheia de breves lampejos, e atrás de cada um deles, quase sempre, há um objetivo concreto: alimentar-se ou sobreviver. Mas há algo que não faz sentido. A lanterna do tamboril lembra uma lâmpada para enxergar, mas na escuridão total pouco há para ver. Se a luz é um recurso, não deve ser desperdiçada. Isso significa que não é necessário para o dono, mas sim para aqueles que precisam ser atraídos para mais perto. Para os pescadores das águas profundas, a protuberância luminosa funciona como uma isca para a presa. Em um mundo onde há quilômetros de vazio ao seu redor e a caça, ao alcance da mão, é cara demais. É mais vantajoso não perseguir a presa, mas fazer com que ela se aproxime por conta própria. O peixe permanece quase imóvel nas profundezas, economizando energia, e o ponto de luz faz a única coisa que importa nas profundezas. Cria um alvo para o qual alguém nada, e então são as mandíbulas e a velocidade do ataque e a curta distância que decidem. Aqui eu queria criar uma cena com um tamboril, mas ele já está em Procurando Nemo, então não vamos repetir, certo? Mas como esses peixes se encontram para se reproduzir em tanta escuridão? Quando a densidade de encontros no oceano é baixa, o maior risco não é ser morto por um predador, mas sim não encontrá-los. Portanto, a evolução precisa resolver justamente o problema do encontro. Em uma série de peixes de águas profundas, o macho pequeno, depois de encontrar a fêmea, se prende a ela. Os tecidos se fundem e ele se torna uma fonte constante de material biológico, e parte de seus órgãos se reduz com o tempo. Não é uma relação codependente. Ignore eles, querida, a gente se ama, tá bom. É um seguro contra o vazio. Ao encontrar alguém, você fica com essa pessoa, pois pode não haver outra chance. E há algo ainda mais interessante aqui. Parece lógico que em um mundo de pressão e frio seja necessária força, mas muitas espécies de águas profundas, pelo contrário, têm uma massa muscular reduzida. Se a comida é escassa e a temperatura mantém o metabolismo lento, qualquer músculo extra se torna um gasto que precisa ser alimentado todos os dias, mesmo quando nada acontece por semanas. Assim, é melhor ter um corpo que quase não precise de combustível do que um capaz de se mover rápido e por muito tempo. No entanto, profundidades é o ativo e prático, praticamente femininas internas ativa, adequado para não ter detalhes cruciais, quebradiços, pressão, o que é totalmente normal em um de Ellen Barrymore. Lembro razões, atentos, equação prática, e aqui combinam os de um monstro,
e parece como se a própria profundidade remodelasse a boca deles. Se há pouca presa, o maior erro não é errar, mas deixar escapar o que já foi capturado. Por isso, a mandíbula precisa agir como uma armadilha. Há uma entrada, mas quase não há saída. Em muitos predadores das profundezas, os dentes são inclinados para dentro, de modo que a presa, ao se contorcer, acaba entrando ainda mais na boca. Não é crueldade, e sim engenharia da fome. Na superfície, você pode perder um peixe e encontrar outro em 1 minuto, mas nas profundezas, a perda pode significar semanas ou meses de espera. Aliás, você viu o Steve? Não? O que aconteceu com ele? Por isso, esses dentes não são necessários para matar, mas sim para não perder a única chance de comer. Uma boca enorme não adianta se o crânio for rígido e impedir de engolir objetos grandes. Com pouca presa, é preciso caçar algo maior que você, mas isso só é possível sob uma condição. A cabeça deve ser formada por uma série de peças móveis. Isso significa que a evolução vai enfraquecer as junções rígidas e adicionar mobilidade, onde à primeira vista isso pareceria uma desvantagem. Em muitos peixes de águas profundas, os elementos do crânio estão unidos de forma menos rígida, e o aparelho mandibular é projetado para se abrir amplamente e funcionar como um mecanismo de captura. Não se trata de uma deformação, mas sim de uma construção adaptada à profundidade. Presa acidental, captura instantânea, ingestão sem direito a uma unidade. Portanto, não muda apenas a boca, mas toda a arquitetura da cabeça. Seria incômodo, você abre a boca e a presa não cabe dentro do crânio. E é aqui que surge a incongruência em um ambiente extremo como este. O cérebro deveria ser maior, já que é necessário se adaptar mais do que na superfície da água, mas em muitos peixes de águas profundas ele é menor. Se o cérebro é um tecido caro, que requer constantemente oxigênio e energia, em um mundo com pouca alimentação e metabolismo lento, isso se torna um fardo pesado. Portanto, sobrevive quem mantém apenas o que realmente beneficia. A orientação básica, a busca pelo cheiro, a reação às vibrações, as táticas de caça simples, e em muitas espécies de águas profundas, o cérebro é realmente menor em relação ao tamanho do corpo, porque seu ambiente não exige um mapa complexo do mundo, nem o processamento constante de sinais brilhantes. Há poucos objetos, poucos acontecimentos, pouca luz, e o custo de um cérebro inteligente é maior do que o benefício. Não é estupidez, e sim economia, em um regime onde cada caloria conta. Não sou burra, sou poupadora de energia. Tenho um certificado. E outra coisa interessante. Na escuridão total, a cor parece desnecessária, mas a pele de muitos peixes de águas profundas tem cor, o que significa que, afinal de contas, é importante. Se há lampejos de bioluminescência e a pouca luz das lanternas de outros, qualquer reflexo faz você ficar visível à distância, e a distância no oceano decide o resultado. Nessas condições, é mais vantajoso não se camuflar com o fundo, mas sim bloquear ao máximo a luz que incide sobre você. E em várias espécies de águas profundas, a pele é tão escura que absorve a maior parte da luz incidente e reduz o reflexo, diminuindo a possibilidade de ser visto. Funciona como um anti-reflexo. Não brilhar com reflexos alheios, não revelar a silhueta, não se tornar um alvo antes de perceber que há alguém por perto. Em um mundo onde a luz é um recurso escasso, a capacidade de não refletir se torna uma proteção. Além disso, algumas espécies de peixes de águas profundas quase não têm escamas, o que dá a impressão de que perderam sua proteção básica. Se na superfície as escamas são uma armadura contra mordidas, parasitas e fricção, nas profundezas, com uma velocidade de vida baixa e um número menor de colisões diretas, o preço dessa armadura pode ser maior do que sua utilidade. Assim, é melhor ter flexibilidade e economia de material do que uma proteção pesada. Por via das dúvidas, para que alguém te morda, primeiro tem que te encontrar. Em várias espécies de águas profundas, as coberturas estão realmente reduzidas e a pele costuma ser mais macia, porque o maior perigo ali não são os ataques constantes, mas a falta de energia. As escamas representam crescimento, manutenção, minerais, e em um mundo onde as calorias são escassas, o organismo elimina tudo o que não traz um benefício direto. Portanto, em vez de uma carapaça, resta um corpo que é mais fácil de manter e cuidar no frio e na pressão. Parece vulnerável, mas não é para o seu ambiente. Existe realmente um limite para as mudanças? É possível descer cada vez mais, eliminar a bexiga natatória, suavizar os tecidos, economizar energia, mas em algum momento os peixes comuns começam a se romper. Se a pressão aumenta até milhares de atmosferas, o problema já não está nos ossos nem na pressão,
mas sim que a bioquímica das espécies superficiais deixa de ser estável. As proteínas, as membranas e a osmose têm um limite, além do qual o organismo não consegue funcionar normalmente. Já conseguiram registrar peixes a mais de 8 km de profundidade, mas além disso, o alcance é interrompido bruscamente. Aproximadamente a uns 8,4 km, começa uma zona onde é quase impossível que vivam peixes. Não é um lugar sem vida, é um limite especificamente para os vertebrados. E se existe um limite, isso significa que aqueles que batem recordes devem viver bem na beirada dele. E são eles que mostram como é a vida no limite. O caso mais profundo confirmado é o de um peixe caracol, que foi filmado a uma profundidade de 8.336 metros. Nos dados científicos também consta uma captura confirmada a uma profundidade de cerca de 8.022 metros. É um peixe que enfrentou tanta pressão e frio que, para sobreviver, precisa se adaptar onde quase nenhum vertebrado consegue passar. Até parece um pouco com um peixe comum, se usar a imaginação, mas por quê? Nas profundezas extremas, os peixes não parecem monstros, mas sim gelatinosos, e isso parece uma fraqueza? Eu diria que não. Se a pressão é enorme, cavidades rígidas e qualquer decisão rígida se tornam um risco. Não se pode manter espaços vazios no interior. Não se pode construir o corpo como um conjunto de ossos duros. Portanto, a estabilidade ali não é uma armadura, mas sim a capacidade de suportar a compressão de maneira uniforme e não criar pontos onde algo se quebre. Os peixes, caracóis e outras espécies de águas profundas têm tecidos moles e aquosos, e uma mineralização reduzida. É uma forma de distribuir a carga e manter uma flutuabilidade neutra, não um sinal de fragilidade. Na água, onde tudo exerce a mesma pressão por todos os lados, a gelatina geralmente suporta melhor a pressão. Portanto, a profundidade faz com que os animais sejam moles, mas não necessariamente frágeis. Ela os obriga a eliminar cavidades perigosas e rigidez, onde isso dificulta a sobrevivência. Então, quem vive mais profundo do que os peixes, se os vertebrados já quase chegaram ao teto, ou melhor, ao chão? Se os peixes dependem da bioquímica e da energia, o nicho deve ser ocupado por aqueles que suportam melhor a pressão e que não possuem sistemas caros, como um cérebro grande e uma regulação complexa da flutuabilidade. Isso indica que, em profundidades maiores, os invertebrados que sobrevivem de carniça suportam pressão e aproveitam rapidamente o pouco alimento dominarão. Em profundidades extremas, os principais protagonistas não são os peixes, mas sim os anfípodes e outros necrófagos. São os primeiros a chegar à isca, engordam rápido e suportam condições limite para peixes. Aqui acaba o domínio dos peixes, mas não do ecossistema. Simplesmente mudam aqueles para quem é mais barato e fácil viver sob essa pressão. Já chega, não vou continuar. Adeus, perdedores. Mas, se no fundo reinam os invertebrados, por que não se vê ali o conjunto marinho habitual? Com conchas, caracóis e muitos moluscos que abundam em profundidades menores, em grande profundidade, entra em cena a química da água. Quanto maior a pressão e menor a temperatura, mais facilmente o oceano devora o carbonato de cálcio. Lá, as estruturas calcificadas simplesmente se conservam pior, o carbonato se dissolve mais rapidamente e construir uma concha grossa se torna cada vez mais caro e arriscado. Por isso, em grandes profundidades, predominam formas sem carapaça de carbonato, e viver em concha deixa de ser vantagem e passa a ser um problema. E por que, justamente, a Fossa das Marianas se tornou um símbolo do fim do mundo? Se existem muitas fossas no oceano, é muito simples. Se há um limite absoluto de pressão, frio e escuridão, ele deve estar no lugar mais profundo de todos. O Abismo Challenger, na Fossa das Marianas, é considerado o ponto mais profundo conhecido do Oceano Mundial, com uma profundidade de cerca de 10,9 km. Não se trata de águas especiais, nem de misticismo regional, mas sim da geometria do planeta. É aqui que a espessura do oceano é máxima, o que significa que as condições chegam ao limite, onde cada metro adicional se torna um passo além da biologia habitual. Mas então, por que essa depressão não é simplesmente um buraco vazio? Se é apenas o lugar mais profundo, seria lógico esperar que ali houvesse pouca vida. Mas a forma do relevo muda a economia do oceano. Se o fundo é como um canal, ele começa a acumular o que, em uma profundidade uniforme, a corrente levaria e espalharia por toda a superfície. Depressões funcionam como armadilhas? A matéria orgânica, a neve marinha e os restos se depositam e se acumulam com mais frequência no fundo, e não no fundo plano ao redor. Isso não torna o alimento abundante,
mas o deixa mais concentrado e previsível em sua localização. Tudo o que cai de cima tem mais chances de acabar exatamente no fundo do canal. Portanto, nas profundezas pode não haver vazio, mas sim o contrário. Um ponto onde recursos escassos convergem e ao redor do qual toda a vida é construída. Todo mundo me chama de Steve, sobe mais perto da superfície, lá tem sol, mas olha, aqui está tudo tranquilo, os vizinhos são silenciosos e a comida, olha, uma baleia. Você sabia que nesse tipo de ecossistema são os monstros? Intuitivamente, diríamos que são os predadores, mas muitas vezes a escassez de alimento é fundamental. Se a comida não aparece com frequência, qualquer queda importante se torna um acontecimento em grande escala, uma festa e uma guerra ao mesmo tempo. Uma grande fonte de energia muda drasticamente o cenário local da vida. O cadáver de uma baleia no fundo do mar pode sustentar comunidades inteiras por décadas, não apenas por meses. Rapidamente, multidões de necrófagos se reúnem ao redor, e a cena realmente lembra um ataque de monstros. Na verdade, não é caos nem agressividade, mas o funcionamento normal do ecossistema. A rápida transformação de um alimento escasso e valioso. Mas como esse poço, para onde o alimento é atraído, começou a mudar e a transformar peixes normais em monstros, se a comida chega de forma irregular, não vencem os caçadores mais rápidos, mas os que aproveitam imediatamente uma oportunidade rara. Isso significa que o corpo passa a obedecer, não a estratégia. Viu um recurso? Pegue-o imediatamente. E é justamente por isso que, nas profundezas, encontramos com tanta frequência bocas enormes, estômagos expansíveis, dentes em forma de armadilha e mandíbulas móveis. É uma competição pelo habitante submarino mais assustador. O vencedor leva uma baleia morta. A profundidade não cria monstros, apenas torna possível viver bem nela. Por isso, à medida que se aprofunda, os peixes normais se parecem cada vez menos com os peixes da superfície. A superfície não ensina a viver segundo as regras da fome e do banquete fortuito. A profundidade, sim. Mas então, por que os peixes não caçam como predadores normais de forma rápida, ativa e perseguindo as presas? Se tudo está escuro, faz frio e a comida é escassa, a caça ativa se torna uma loteria com enormes gastos. No fundo das depressões, a temperatura geralmente fica entre 1 e 4 graus, e com esse frio, o metabolismo e a velocidade dos processos são diferentes. Por isso, predadores das profundezas caçam priorizando economia de energia. Atrair com a luz, aproximar-se silenciosamente na escuridão, dar um salto brusco e voltar a ficar parado na superfície. A caça é velocidade nas profundezas, é sobreviver, não queimar calorias no vazio. Por isso, os movimentos ali muitas vezes parecem preguiçosos, mas na verdade são cálculo de energia. Mas há algo ainda mais estranho. Alguns animais de águas profundas têm a pele transparente. Em lugares onde não há luz solar, a cor deixa de funcionar como normalmente, não atrai, não afasta, não serve para se camuflar com o fundo. Exceto quando toda a luz se apaga e tudo fica mais escuro que o breu, tornando os pigmentos um gasto difícil de justificar. Quando a energia é nula em profundidade, a aparência externa muitas vezes se simplifica, justamente porque há menos sinais. Ou você escurece a pele para não refletir os brilhos dos outros, ou não gasta nada com pigmentos e permanece pálido ou semi-transparente. Os recursos são destinados à bioquímica da pressão, aos órgãos sensoriais e à sobrevivência, e não à cor, que na escuridão quase ninguém precisa. Mas por que cada grande depressão tem seus próprios conjuntos de espécies, como se fossem mundos separados? Nas profundezas, as regras não são as mesmas. Pressão, frio, escuridão. Se as condições são igualmente difíceis, é lógico esperar que sobreviva o mesmo conjunto universal de animais, apenas em lugares diferentes. Então, não se trata de condições físicas, mas sim de até que ponto esses lugares estão isolados e de como os colonizadores chegam até lá. Os ecossistemas de águas profundas realmente se comportam como ilhas? As depressões estão separadas por milhares de quilômetros de áreas mais rasas e cadeias de montanhas submarinas. E para as espécies adaptadas à pressão, esse caminho é uma fronteira quase intransponível. Sabe, sempre quis viajar, ver o mundo, conhecer outros peixes, experimentar diferentes pratos, então você vai ter que atravessar aquela montanha. Sim, eu digo, em casa é muito bom, para que ir para outro lugar, né? No final, as populações ficam separadas por muito tempo, acumulam diferenças e se tornam endêmicas, porque o isolamento funciona como em um arquipélago. O clima é o mesmo, mas as diferentes ilhas dão origem a espécies diferentes.
Por isso, a depressão não só produz formas estranhas, mas também suas próprias famílias, que não são encontradas em nenhum outro lugar. Por exemplo, os anfípodes, que são os mais bem-sucedidos no fundo do mar, assim que aparece comida no fundo, quase sempre são eles os primeiros a chegar. Parece que eles têm acesso prioritário. Se a vida no fundo do mar é uma corrida por um recurso escasso, sob enorme pressão, vai vencer quem for resistente, onívoro e capaz de comer rapidamente antes que a oportunidade desapareça. Portanto, os anfípodes precisam se adaptar perfeitamente ao esquema de encontrar a carniça, pegar o máximo possível e sobreviver até a próxima vez. E é exatamente assim que eles agem nas depressões profundas. Os anfípodes costumam se reunir em grandes quantidades e começam a comer imediatamente, porque seu corpo e seu comportamento estão adaptados à pressão e ao frio, e sua dieta não exige uma presa ideal. Eles não esperam por condições favoráveis, mas as criam, transformando qualquer matéria orgânica rara em um banquete rápido. Mas algo não faz sentido. Os anfípodes têm carapaça. Ela não deveria se quebrar sob pressão ou sofrer danos químicos nas profundezas. O fato é que os anfípodes não apenas vivem lá, mas dominam. Se a carapaça normal se degrada, significa que eles têm um truque que protege a superfície do corpo em águas extremas. No anfípode de águas profundas, Hirondelia gigas, os cientistas descreveram uma fina camada de gel de hidróxido de alumínio na superfície do exoesqueleto, que está relacionada à adaptação às condições das fossas. Segundo pesquisas, isso pode proteger o corpo em ambientes de alta pressão e restrições químicas das grandes profundidades. Não é uma armadura de alumínio como no cinema, e sim uma película química real, que o animal forma a partir dos íons disponíveis no oceano, e é aí que está todo o sentido da profundidade. Não sobrevive o mais forte, mas sim aquele que sabe reconstruir até mesmo sua carapaça, seguindo outras regras. Mas nas profundezas também existem animais enormes, embora a lógica da fome devesse fazer com que todos fossem menores. Se o frio desacelera o metabolismo e a vida acontece lentamente, o crescimento pode se prolongar por anos. Não de forma rápida e brusca, mas sim longa e gradualmente, até que o organismo chegue à próxima oportunidade de se alimentar. Em alguns grupos de águas profundas, o gigantismo de águas profundas foi realmente descrito. Encontram-se grandes isópodes, anfípodes e outros invertebrados. Mas não é a norma em toda a bacia, é um efeito da ecologia. O frio, o ritmo de vida e o regime alimentar às vezes permitem crescer mais, mas apenas para aqueles que sabem sobreviver a longos períodos de escassez e aproveitar as raras oportunidades. Mas então, por que não? Tudo o que está lá embaixo se torna gigante? Imagine um peixe-bolha do tamanho de uma baleia. Se falta comida, o tamanho grande se torna um problema, não uma vantagem. Mais tecidos, mais necessidades, mais risco de morrer entre os escassos suprimentos que vêm de cima. Portanto, o gigantismo só é possível quando o organismo recebe um fluxo constante de energia ou é capaz de sobreviver a longos períodos de fome sem perdas. A depressão não afeta a todos igualmente, mas seleciona aqueles que se adaptam ao regime. Para alguns, é o caminho para um corpo grande, para outros, para a miniatura e a economia, já que um organismo pequeno é mais fácil de alimentar e suportar até a fome passar. Mas o que também é importante é que muitos habitantes das fossas parecem antigos, como se o oceano tivesse escondido ali um museu do passado. Se o ambiente quase não muda, está sempre escuro, o frio é constante, a pressão é constante. A evolução não exige novas melhorias a cada temporada, como na superfície, onde tudo muda e se transforma. Isso significa que algumas características podem ser mantidas por muito tempo, porque simplesmente funcionam e não há nada para substituí-las. Essa estabilidade cria a ilusão de antiguidade. Externamente, o animal pode parecer primitivo ou extremamente desenvolvido, mas não é um fóssil vivo, e sim um organismo moderno, que parece incomum, porque a tarefa dele não é se encaixar no nosso mundo, mas sim sobreviver em um mundo que quase não oferece novos sinais, exceto a fome e a pressão. Por isso eles parecem antigos, principalmente pela aparência, e não porque realmente sejam do passado. Então, por que a palavra monstro ficou tão fortemente associada à Fossa das Marianas? É um lugar muito profundo e muito escuro. Quem mais você esperaria encontrar lá? Pôneis arco-íris. Bem, tudo é uma questão de percepção. Se o cérebro está acostumado a reconhecer o animal certo por suas proporções familiares, olhos normais, boca normal, carne normal, qualquer corpo que não se encaixe nessas regras automaticamente parece um erro. Portanto, monstro não é uma descrição biológica,
mas sim uma reação à falta de correspondência com o nosso padrão. A realidade é realmente mais entediante e assustadora ao mesmo tempo. Essas formas não foram criadas para assustar as pessoas, simplesmente sobreviveram, onde a pressão, a escuridão e a fome eliminaram passo a passo tudo o que era superficial. Portanto, a palavra monstro diz mais sobre as pessoas do que sobre os peixes. Vemos a adaptação, mas interpretamos como uma ameaça, porque viola a norma habitual do corpo. Nas profundezas não existem monstros, mas sim uma adaptação perfeita ao ambiente, onde não se pode cometer nenhum erro. Mas então, por quê? Por que justamente a Fossa das Marianas se tornou a principal fábrica de monstros? Se existem fossas em todo o oceano, e muitas também descem quilômetros abaixo, a Fossa das Marianas se tornou um símbolo, principalmente porque é a mais profunda e a mais estudada na cultura popular. Ela foi filmada com mais frequência, os equipamentos desceram lá mais vezes e se falou mais sobre ela. Mas mecanismos semelhantes também funcionam em outras fossas profundas. A pressão muda as espécies, a fome seleciona as estratégias, o isolamento cultiva endêmicos.